Filipenses, capítulo 3. Estamos praticamente no fim da carta aos Filipenses. Capítulo 3. Sim, do fim do capítulo. E eu disse o quê? Fim da carta. Também estamos quase no fim da carta, mas de facto tens razão, estamos no fim do capítulo. Estamos no fim do capítulo 3 e eu vou passar a palavra ao nosso irmão Daniel para ler a porção que ele entender, visto que hoje vai ser ele que vai falar o tempo todo, se Deus quiser, e estamos a orar para que o Senhor te guie, está bem? Muito boa noite. Vamos ler então a partir do versículo 18 do capítulo 3, Filipenses 3, 18, até ao final deste capítulo, e podemos entrar ainda no capítulo 4. Então diz assim a palavra do Senhor: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Rogo a Evódia e a Síntique que se sintam mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Meus irmãos e amigos, gostava de reforçar um pouco algumas ideias que temos falado nas últimas semanas. Eu quero dizer-vos que foi um prazer para mim ter principalmente o que ouvi, mas também o que estudei e o proveito que houve para mim no estudo da Palavra de Deus. Posso dizer que estas expressões da Epístola aos Filipenses acho que nunca mais as vou ler de outra forma, da mesma maneira, porque estivemos a estudar estes desde que aqui comecei a vir, pouco mais de 30 versículos, 35 talvez. É um ritmo muito lento, muito mastigado talvez, não demasiado mastigado, porque poderíamos ter demorado bem mais tempo em cada um dos versículos, mas cada um destes versículos me fala de uma forma muito mais particular e ajudou-me também a ver as coisas de maneira um pouco diferente. Ver a vida de uma forma um pouco diferente, não a ver de uma forma tão carnal, não carnal no sentido de pecaminoso do termo carnal, mas no sentido terreno. Não pensar na vida de uma forma tão terrena. E é disto que Paulo nos está aqui a falar neste versículo. Nós temos aqui um contraste tremendo entre o versículo 19 e o versículo 20. Paulo fala daqueles que só pensam nas coisas terrenas, mas nós não somos assim, não devemos ser assim. E o pensar só nas coisas que são terrenas é avaliar a vida ou viver a vida com o terreno em primeiro lugar. Eu já disse isto várias vezes, vocês estão fartos de dizer, todos os gentios, todos os descrentes buscam na sua vida, e basta ver um horóscopo para ver o que é que as pessoas procuram, é saúde, amor e dinheiro. São coisas terrenas. São coisas legítimas. Mas nós não devemos pensar dessa forma. Não deve ser essa a nossa principal prioridade. Porque isso é pensar nas coisas que são terrenas. E nós não devemos viver a nossa vida em busca de melhores condições financeiras, melhor saúde, até mesmo os nossos relacionamentos. Não deve ser essa a nossa principal prioridade. Porque tenho dito várias vezes, este mesmo apóstolo que diz no versículo 4 do capítulo 4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, ele não tinha razões absolutamente nenhumas para se alegrar, porque ele não tinha saúde, não tinha amor de uma mulher, não tinha o amor sequer dos seus amigos,
Nem o amor de mulher, nem o amor de amizade. Não tinha. Todos tinham deixado. E não tinha dinheiro também. Precisou de que andassem a fazer a recolha de fundos para que o Epafrodito levasse a Paulo. Por isso este homem, se ele fosse destes que só pensam nas coisas terrenas, naquilo que é imediato, estava muito mal e a sua vida tinha sido de facto um fracasso, mas nós não é isso que lemos. Ele acabou a carreira, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Por isso não pensemos na nossa vida meramente no que é material, naquilo que é imediato. Como também temos aqui a ocasião de ver num dos estudos, nós se tivermos vistas curtas, não vamos conseguir atingir. Se tivermos vistas curtas, ou seja, no sentido de olhar só para este mundo, para o imediato, nunca vamos alcançar as verdades da palavra de Deus. Vamos andar sempre a procurar nela aquilo que ela não tem para nos dar. E muitos vão atrás da palavra de Deus, procurando encontrar nela coisas que ela não promete para nós. E depois ficam certamente desanimados e até renegam a fé por causa de não compreenderem esta verdade fundamental, que quem não compreender vai ter muitos problemas na sua vida, que é aquilo que Deus quer operar em cada um de nós, não passa necessariamente pelo físico, passa pelo espiritual. Porquê? Porque a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade, quem diz cidade, pode dizer cidadania, pode dizer a comunidade à qual pertencemos, pode dizer a nossa conduta, como o irmão Carlos falou na semana passada, conversation, que é a forma como nós conversamos, como conversamos por palavras ou sem palavras. Também podemos conversar sem palavras. As nossas atitudes falarão certamente muito alto, mais alto até do que as nossas palavras, e também essa conversação, a forma como nos conduzimos. Eu tive a ocasião de dizer na semana passada que esta palavra cidade, que é traduzida por cidade, é a mesma que está 2 páginas atrás, no versículo 27 do capítulo 1, onde diz somente deveis portar-vos dignamente. Ou seja, a nossa cidadania é a forma como nós nos conduzimos. A forma como nós nos conduzimos também deve ser de acordo com a celestial. E então, a nossa cidade está nos céus, e isto contrasta por completo com a nação de Israel. A nação de Israel tinha a sua esperança aqui neste mundo. E é interessante, e pode ser uma reprimenda para cada um de nós, e é de certeza, porque em maior ou menor medida todos nós somos culpados de pensar demasiado nas coisas que são terrenas. E aqui eu não estou a dizer esqueça o trabalho, concentre-se na palavra de Deus, é o que interessa, orar e ler. Não, nada disso. Isso foi o que os tessalonicenses andavam a fazer, deixaram de trabalhar, e Paulo teve de os repreender porque eles deviam, porque eles pensavam que o Senhor estava para vir, então não precisavam de fazer mais nada. Não é isso que eu estou a dizer, atenção. Mas deve ser a nossa principal ocupação a palavra de Deus, o levar o Evangelho aos outros. Como dizia o nosso irmão William Carey, o meu trabalho é pregar o Evangelho e conserto sapatos para pagar as custas do meu negócio, não é? É mais ou menos isso que ele dizia. E deve ser esse também o nosso objetivo, não é amilhar, para quê? Pedro diz, havendo todas estas coisas de parecer, que homens nos convencer. Isto vai tudo ficar cá. Amilhar para quem? O que devemos estar preocupados em deixar para os nossos filhos, é aquilo que, e muito bem, vocês tiveram cuidado de falar no ano passado, é o legado. Isso é que devemos estar preocupados em deixar para os nossos filhos. O que é que deixamos para as gerações seguintes? Isso é que devemos estar preocupados. Não é em amealhar para depois, se calhar, não lhes servir de muito. Mas todos nós somos culpados do seguinte. Eu já vou explicar o quê. Quando o Senhor ascendeu ao céu, os discípulos ficaram a olhar. E vieram 2 anjos e disseram-lhes aos discípulos: porque estáis, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Nós não temos nenhum anjo para nos dizer, mas temos a palavra de Deus para nos dizer: varões e varoas gentias, porque estáis a olhar para a terra.
que é que estáis tão concentrados na terra. E claro que o nosso sentimento de autojustificação, não, eu não sou assim. Mas todos nós somos um pouco. E todos nós damos de certeza mais valor às coisas que são terrenas do que devíamos dar. Acho que ninguém pode dizer, eu não dou valor nenhum. Todos nós, infelizmente, damos valor em coisas que cá nem nos apercebemos. E é desta cidade, é dos céus, que esperamos, outra versão, a ideia original é, esperamos ansiosamente e negligenciando tudo o resto. Ou seja, é quase como, a ideia desta palavra, do esperamos, é como o noivo que está à espera da noiva. O noivo está no altar à espera da noiva. Acham que ele está minimamente preocupado nos outros que estão a assistir à cerimónia? O que é que ele está vestido? Não, está sempre à espera de ver a noiva entrar na igreja. Porque isso, como diz aquele cântico, muito ansiosos desejamos. É essa a nossa ânsia, e porque este Senhor que nós esperamos, como diz o apóstolo aos Tessalonicenses, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Este Jesus que nós devemos esperar. E atenção, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Atenção, não esperamos o Senhor Jesus Cristo, isto para não haver confusões, não esperamos o Senhor Jesus Cristo para vir pousar os seus pés no Monte das Oliveiras. Não estejam à espera disso. Ninguém está à espera disso, espero eu. Estamos à espera que o Senhor venha aos ares para nos levar para si. E, nessa altura, quando nós lemos, Paulo diz aos Tessalonicenses, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E porquê? Porque nós não vamos viver aqui na Terra. Aqueles que vão viver aqui na Terra vão ter corpos, não é corpos gloriosos, vão ter corpos normais, como nós temos agora. Mas nós vamos precisar de um corpo glorioso porque não vamos habitar aqui, vamos habitar no céu. E queria aqui salientar uma vez mais esta questão do corpo. Porque pensar nas coisas terrenas também pode passar por darmos demasiada ênfase ao nosso corpo. Falei-vos daquelas pessoas do culto do corpo. Pessoas que gostam de ter o seu corpo bronzeado para o verão, gostam de ter o seu corpo em forma para o verão, para fazer algo com ele que não deveriam fazer, andar a expô-lo em demasia. Não é para isso que não é esse o fim do nosso... A principal função do nosso corpo é servir ao Senhor e não andar a exibi-lo. Andar a perder tempo, a exercitar o nosso corpo. Não digo que isso seja mau. Porque Paulo diz... O que é que Paulo diz sobre o exercício físico? O exercício corporal, antes diz, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Diz ele isto em 1 Timóteo 4,7. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Porquê? Porque este corpo, ele diz mesmo aqui, mas a piedade em tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Porque a piedade, exercitarmos em piedade, dá para este mundo e dá para o outro. O corpo, eu volto a dizer, claro que é fácil para mim, que não sou a pessoa mais cuidadosa com o corpo, dizer estas coisas. Mas não é a palavra de Deus que o diz. Nós não sabemos se Paulo era uma pessoa, não era uma pessoa muito saudável. E se cá punha-se a jeito. As adversidades pelas quais ele passou, e ele não tinha problemas nenhuns, quando dizia, olha, não vais por ali, vais ter problemas. Ele não se importava, ele ia. Porque sabia que o seu corpo era apenas uma forma de ele levar a cabo os desígnios de Deus. É isso que nós devemos entender no nosso corpo. E Paulo dizia isso. Paulo provavelmente não perdeu muito tempo com o exercício. Atenção, não estou a dizer que isso é mau. A palavra de Deus diz, para pouco aproveita. Aproveita para alguma coisa, mas é para pouco. Mas é Paulo que diz isto. Um homem que não deu demasiada importância ao seu corpo. E nós vemos, quando ele esteve a dar importância ao seu corpo, e era uma coisa legítima, quando Paulo teve aquele espinho na carne e queria ser
aliviado daquela dor, que lhe fosse retirado o espinho na carne, o Senhor disse-lhe que não. Ele orou 3 vezes e não orou mais. E volto a dizer uma coisa que já disse. Não vemos Paulo em lado nenhum, a não ser aí, a orar pela saúde física. Não vemos... Eu oro para que o Senhor restaure as vossas doenças, restaure a vossa saúde, cura as vossas... Não vemos nada disso. Pelo menos, que eu me recordo, não vejo nada disso. Só vemos ele orar pela saúde uma vez. E o Senhor diz que não. Uma vez não, 3 vezes, mas o Senhor diz que não. Por isso, a nossa ênfase, o nosso foco não deve ser principalmente no corpo, na saúde. Claro que devemos cuidar, não devemos abandalhar, não devemos... Claro que somos o templo do Espírito Santo, também não devemos esquecer disso, mas não devemos estar aqui obcecados. Eu sinceramente não gosto e não acho muito conveniente quando muitas fotografias a exibir o corpo. Muitas selfies. Não é? Selfies às vezes assim até um bocado para provocadoras. Para quê? Qual é o objetivo? É mostrar a piedade na qual tu te exercitaste? Porque essa é proveitosa para agora e para a vida vindoura. Porque esta vida é uma preparação para a vida futura. Estamos a perder demasiado tempo com o corpo, não é sensato do ponto de vista espiritual. Porquê? Porque o Senhor Jesus Cristo virá e transformará o nosso corpo trabalhado, bem delineado, esbelto, que nós tivemos tanto trabalho. No fundo estamos aqui a investir em algo que o Senhor vai ter de transformar, que não presta. É quase como... imaginem, tenho uma casa que vai ser demolida amanhã. E eu vou ali andar a pintar e a pôr as paredes bonitas e a restaurar a casa. Vou fazer isso? Não vou fazer. Porque isso é insensato. Mas a forma como nós podemos lidar com o nosso corpo pode ser semelhante a isso. Estar a dedicar muito a isso. Não é sensato. Mas claro, devemos cuidar, não nos cuidarmos da nossa saúde, a nossa alimentação, devemos ter cuidado, porque lá está, porque somos templo do Espírito Santo. E Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vou deixar aqui o versículo 21 para depois vocês falarem. Eu queria só falar um pouquinho do capítulo 4. Paulo começa este capítulo por dizer, portanto, tendo em conta o que eu acabei de dizer, meus amados e meus irmãos, minha alegria e coroa, estáis firmes no Senhor. Amados, rogo e vós e rogo ao Sinti que sintam mesmo no Senhor. Paulo está aqui a chamar a atenção a estas 2 irmãs que é quase como se dissesse: nós somos todos irmãos, o Senhor virá para nos levar para si. Nós temos uma esperança gloriosa à nossa frente. Temos a responsabilidade de viver agora neste mundo de uma forma sóbria, justa e pia. E vocês andam aí com guerrinhas entre vocês. Mas o que é isto? Não estejam tão presas a estas coisas de agora, eu não sei qual seria a razão da sua desavença. Certamente, uma achava que tinha toda a razão e a outra também achava que tinha toda a razão. Mas o que é certo é que aquela desavença estava a provocar dano à igreja. E Paulo várias vezes tem de falar, diz ainda neste versículo, neste capítulo, no capítulo 3, sintamos o mesmo, no versículo 16, não é? 3,16. E diz, no capítulo 2, versículo 2, sintais o mesmo. E diz a estas irmãs, sintam o mesmo. Ou seja, havia ali desavenças. Nós devemos fazer um esforço sério, um esforço espiritual, para sentirmos o mesmo. Não é necessariamente pensar o mesmo. Porque eu posso pensar diferente do meu irmão.
mas o sentimento deve ser o mesmo. E devemos ponderar bem se o que me leva a estar de mal com o meu irmão é assim tão importante quanto isso. Se justifica eu afastar-me do meu irmão. Atenção, eu tenho uma situação mais ou menos recente em que eu tive de me afastar de alguns irmãos, mas o Senhor é minha testemunha de que eu fiz tudo o que pude. Talvez as minhas forças sejam poucas, mas eu fiz tudo o que pude para sentir o mesmo no Senhor, mas não foi possível. Mas pensemos se aquilo que nos está a impedir de eu me entender como irmão é assim tão importante quanto isso. E experimente olhar para essa desavença que eu tenho pelos olhos da eternidade. Faz sentido? Faz sentido eu estar de mal com o meu irmão por divergências menores? Se for por uma divergência quanto à base do Evangelho, aí não podemos ter comunhão com esse irmão. Não há hipótese. Se alguma pessoa chega aqui e me diz: olha, se tu não te batizares, não estás completo em Cristo, eu não posso dizer, eu não posso sentir o mesmo. Aí não posso sentir o mesmo. Se alguém me diz: tu hoje és salvo, mas amanhã podes não ser, eu não posso sentir o mesmo. Agora, se são questões menores, devemos fazer um esforço. Paulo fez. Nós já viram isso no capítulo 1, quando havia pessoas que pregavam o Evangelho da graça de Deus, mas muito mal intencionados, com a intenção de causar mal a Paulo. Paulo dizia: eu me regozijo e me regozijarei ainda. Ele não se importava. Ele dava graças a Deus por isso. E se nós sabemos que há irmãos que pregam o Evangelho não exatamente da mesma forma que nós achamos correto, mas Deus está a usar esses irmãos, devemos alegrar. Porque o problema é que no meio dos crentes podemos concordar em 99% das coisas, mas depois há aquele 1% é a desgraça e faz com que não nos entendamos com eles de maneira nenhuma. Infelizmente isso acontece. Os 99% que nos une não chega para superar aquele 1% em coisas às vezes tão ridículas. Não sei se sabes, falei aqui, houve uma igreja, contaram-me, que se dividiu por causa da escolha do inário. Isto não faz sentido nenhum. Dava vontade do Senhor falar lá de cima e dizer: mas vocês estão a brincar, não estão? Vocês vão mesmo separar-se por causa do inário? Vocês vão deixar de vir à igreja por causa de uma questão menor? Pensemos bem, se as coisas que nos fazem não nos darmos com os nossos irmãos são assim tão importantes à luz da eternidade. Não vejamos só com vistas curtas, assim, para aqui mesmo para a minha beirinha. E às vezes aqui mesmo para a minha beirinha é para o meu umbigo. Não olhemos para o nosso umbigo apenas, olhemos para a eternidade e vejamos se aquilo que nós estamos a fazer não terá graves danos à obra de Deus agora e que valor é que tem aos olhos da eternidade. E pensemos que nós vamos estar com esses irmãos por toda a eternidade. Vamos estar com eles. Portanto, façamos um esforço agora por sentirmos o mesmo no Senhor. Porque isto certamente dá glória a Deus e alegraria a Paulo certamente. Paulo diz aqui: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. E, como ele diz, se vocês sentirem o mesmo, eu fico alegre. Ele diz no capítulo 2, versículo 2: completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Se nós sentirmos o mesmo, Paulo certamente ficaria feliz. E ele diz mesmo aqui no capítulo 4, versículo 1: minha alegria e coroa está assim firme no Senhor. Basicamente o que Paulo queria dizer é que se vocês estiverem unidos, se vocês estiverem a remar todos para o mesmo lado, Paulo, se pudesse ver valeu a pena ter sofrido o que sofri para
porque vocês estão firmes no Senhor. E muito mais o nosso Senhor Jesus Cristo que deu a sua vida por nós, deu-se a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Foi para isso que ele se deu a si mesmo. Não é para nós agora andarmos por coisinhas mínimas a encontrar problemas uns com os outros. Porque sabem, nós precisamos trabalhar juntos. Já temos demasiadas pessoas a fazer o trabalho do diabo. Muitas pessoas a fazer o trabalho do diabo e eles, mesmo sem saberem, estão a trabalhar em conjunto. E nós que somos tão pouquinhos, precisamos de trabalhar em conjunto, remar todos para o mesmo lado, porque senão podemos ser achados a fazer o trabalho do nosso inimigo. E bem, irmãos, era isto que eu queria deixar-vos convosco. Olhemos sempre para a nossa vida, para aquilo que fazemos, através dos olhos da eternidade.